Fala pessoal, tudo bom com vocês? Ângelo do canal Japa Informática e hoje vamos começar uma série de vídeos sobre virtualização e para isso a gente vai usar o VirtualBox. Se você não conhece e não sabe para que serve, o VirtualBox ou a virtualização ela serve para você poder simular outras máquinas dentro do seu próprio Windows 10. É muito usado e eu instalo bastante em máquinas de clientes para quem precisa rodar aplicações que rodavam em software, em sistemas operacionais antigos, que nem o Windows 7, o Windows XP. Então você consegue instalar outro sistema operacional dentro do seu próprio Windows 10. Lembrando que isso daqui, lógico, é uma máquina virtual, tá? Então tem algumas funções que pode ser que não funcione 100%. Mas na maioria dos casos, para você poder experimentar ou simular outras máquinas ou rodar algumas aplicações, ela vai funcionar normal, tá? Então vamos lá, para isso a gente vai ter que acessar o site, o VirtualBox. Você vai digitar aqui no Google VirtualBox e eu recomendo você baixar direto do site da VirtualBox mesmo, e a versão 6.1, que hoje, na data de hoje, no mês de julho, tá, de 2020, a gente está na versão 6.1. Caindo nessa página aqui, se você está usando o Windows, você vai clicar em Windows Host e você vai fazer o download do instalador do VirtualBox. Pronto, download terminado, clicamos no executável para poder fazer a instalação e ele vai abrir um instalador. Nessa página aqui, nessa tela, clicamos em Next. Nessa tela, clicamos em Next, Next e Yes. Install. E ele vai começar a fazer a instalação do VirtualBox. Aqui você deixa marcado em sempre confiar em software da Oracle Corporation e instalar. Vamos lá, com o VirtualBox aberto, vou maximizar a tela aqui. E aqui nós vamos ter, nessa parte aqui, onde a gente vai ter as nossas máquinas virtuais que a gente criou, tá? Eu posso criar quantas máquinas virtuais eu quiser, porém, tá, tem um detalhe aqui, tá bom? Toda máquina virtual que você criar, ele vai ocupar um espaço dentro do seu HD, então você tem que tomar cuidado, não vai criar várias aí e depois comprometer o seu disco rígido ou que está no seu computador instalado. Para a gente criar uma máquina virtual, a gente clica aqui em novo e nós vamos dar um nome aqui para qual máquina virtual que nós vamos querer instalar, tá? Então eu vou colocar aqui o Windows XP. Certo? Automaticamente aqui ele vai reconhecer já qual a versão do sistema operacional, tipo, no caso aqui é Microsoft, e a versão Windows XP 32 e Windows XP 64 bits. Isso daqui você tem que estar muito atento a essa arquitetura aqui, tá bom? Então no caso eu vou criar uma máquina com Windows XP 32 bits, clico em próximo. Aqui a gente vai regular o tamanho de memória RAM que eu quero colocar nessa máquina virtual, ou seja, no meu caso aqui eu tenho 8 GB de memória RAM no meu computador, tá bom? Então eu vou colocar aqui 2 GB, 2048, eu vou colocar 2 GB de memória RAM no meu computador, na minha máquina virtual. A gente precisa colocar um disco rígido. Se você não vai querer criar uma instalação, vai só simular no caso, ou tem um live CD, alguma coisa você quer testar ele, você não vai precisar de instalar um disco rígido virtual. Mas se você vai querer instalar um sistema operacional, obrigatoriamente você precisa criar um disco rígido virtual, certo? Então, e clicamos em próximo. Nessa janela aqui, criar disco rígido virtual, VirtualBox Disk Image, que você vai usar uma imagem do próprio VirtualBox, que eu não recomendo usar, tá? Virtual Hard Disk, que é o mais recomendado usar, que é o mais estável. E depois vai ter Virtual Machine Disk, que também não recomendo muito não, mas eu sempre recomendo usar o VHD. Clicamos em próximo. E aqui a gente vai ter que selecionar o tamanho. Dinamicamente alocado, eu tive más experiências, tá? O que é dinamicamente alocado? Ele vai aumentando conforme a gente vai precisando, certo? Mas já teve alguns bugs no Windows aí, não funcionou muito legal, tá bom? Então eu deixo sempre como tamanho fixo, clico em próximo e aqui eu vou colocar o tamanho do meu HD. Tá bom? Então, no caso do Windows XP, a gente não precisa de muito tamanho, vai ser só para também a gente fazer um teste aqui, você vê quanto você precisa. No meu caso, eu vou deixar selecionado 10 GB e vou clicar em criar. Aqui ele vai demorar um tempinho, tá? De acordo com as configurações que você fez, e aí ele vai criar a sua máquina virtual. Pronto, máquina virtual criada.
Agora nós temos aqui as configurações da máquina virtual. No caso ela está marcada aqui como desligada. Se eu clicar em iniciar, ele vai começar a minha máquina virtual. E aí eu posso aqui também fazer algumas configurações na minha máquina, tá bom? Se eu quiser aumentar a minha memória RAM, eu posso aumentar aqui também ou diminuir. Ordem de boot eu posso modificar aqui também, certo? Vamos supor disco rígido, rede, drive óptico. Eu posso selecionar aqui e mudar para cima ou para baixo, desmarcar também, certo? Tela, memória de vídeo eu posso aumentar ou diminuir quantos megas que eu quero para minha placa gráfica. Armazenamento, controlador IDE, posso mudar também aqui. É que eu tenho sem o disco de CD aqui no meu computador, mas eu posso colocar um drive de CD também no meu computador. Drive de som, USB, ele está configurado aqui. Quando eu quiser agora fazer minha máquina virtual funcionar, agora é só clicar em iniciar. Esse vídeo aqui foi para ensinar vocês a criarem uma máquina virtual no computador, porém sem a instalação do sistema operacional ainda, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então eu vou fazer vários vídeos aqui ensinando a instalar vários sistemas operacionais e configurar vários sistemas operacionais entre Windows e Linux, tá bom? E esse foi o vídeo, pessoal. Se foi legal para você, deixa o seu like, compartilhe este vídeo, ative o sininho e assista os próximos vídeos que vai ensinar você a fazer a configuração dos sistemas operacionais. Valeu, obrigado!